linguagem de literatura no vocacional. Eu sou uma pessoa branca, não binária, estou usando óculos e batom vermelho, cabelos cacheados estão molhados, com uma... Opa, peraí, gente, que continuou ali a playlist. No meu fundo tem um pedaço de um quadro com as cores da bandeira trans na parte superior. Bom, gente, bem-vindos todos que estamos aqui juntos. Você quer se apresentar também e a gente dá continuidade aí para o processo? Sim, bom dia a todos, todas, todos. Eu sou a Desirê, sou a O de Artes Visuais da Norte 1, junto com o Gil. Vou me audiodescrever, não sei se tem alguém aqui baixa a visão, mas vamos lá. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos grossos, ondulados, eles estão soltos na altura do ombro. Estou usando um óculos de aro metalizado, tenho nariz fino, uso um piercing no nariz, minha boca é pequena. Estou usando uma blusa rosa, meio uva, um rosa meio roxo. E atrás de mim tem uma parede branca com alguns bordadinhos. Bem-vindos todos, obrigada a todo mundo que colou, que está aí junto para somar, para ser aliado, para estar junto aí mesmo. Desi, você quer, de repente, falar de a gente já ter feito essa proposta de debate sobre a branquitude crítica, falar de Filomena? Sim, dale. Bem, eu e o Gil, nós somos de um coletivo em comum, chamado Coletivo Filomena, que é um coletivo de oficinas, de bordade, mas também é um coletivo super fluido, mesmo para abarcar e desembarcar pessoas, artistas que queiram fazer ações, enfim. E aí o Gil estamos nessa, e em 2019 a gente começou a pesquisar e a fazer algumas discussões sobre branquitude crítica e sobre Entre Lugares também, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre a importância de uma branquitude crítica que dialogue com quem está em Entre Lugares, que sejam pessoas não normativas, que, enfim, né, dá brecha para a gente fazer menos branquice. Brecha, assim, né, no sentido de estratégia e ferramentas de cuidado mesmo, né. E aí, desde 2019, a gente compila alguns textos e tem discutido, a gente fez uma roda pública, né, um convite público, na época, na Lagartixa Preta, que era um espaço ali do ABC, e desde então é isso, a gente vem discutindo, então tem um histórico aí da gente ir pensando juntos. E aí eu não sei se o Gil quer comentar também sobre ele, e aqui no Vocacional também tem um histórico, né, Gil? Então, sim, vou pegar o gancho aqui, gente. Bom, a Casa da Lagartixa Preta foi um espaço libertário que sobreviveu durante 15 anos em Santo André, né, nessa movida anarquista do ABC Paulista, que é por onde eu chego em São Paulo também, que eu não sou daqui, né? E, enfim, infelizmente não existe mais esse espaço, porque, né, as coisas politicamente estão um pouco mais tensas e difíceis e densas, mas lá a gente teve esse momento de a gente colocar em prática esse espaço de debate mesmo, sobre branquitude crítica. A gente fez uma atividade que era aberta, recebeu o pessoal, e com isso a gente fez também tem um drive, que depois a gente vai divulgar aqui, que tem algumas leituras que já vêm sendo acumuladas sobre. Daí, que mais? E daí é isso, assim, no ano passado, queria comentar um pouco, né, desse contexto. A gente teve aí alguns encontros ao longo da semana que falavam um pouco sobre a memória dos GTs. Então, eu acho que na segunda formação do ano passado, eu assisti uma fala do Felipe Cirilo, desculpa, e falando sobre a formação étnico-racial, chamando o pessoal para colar.
Então, quando eu colo na formação, que foi um espaço assim muito massa de aprendizado, de troca, e de militância mesmo dentro do programa, assim, né? Eu acho que responsável por várias demandas chegarem onde precisavam chegar aí. A gente foi sentindo, tinha mais o Felipe, outro Felipe, no caso, que também era uma pessoa branca que tinha interesse em debater esse lugar da branquitude crítica, né? A branquitude se colocando enquanto racializada também, e pensar a partir desse lugar, né? Então, a gente até comentou, a gente conversou, e é isso, né? Eu comentei no GT na memória dos GTs e volto a falar, assim, que a resposta que eu tive do programa no ano passado foi justamente que não era só, assim, chegar e criar um GT, que tinham outros meandros aí dentro dessa burocracia do programa que precisavam ser, de repente, atendidos ou qualquer coisa nesse sentido. E eu fico muito feliz que nesse ano, nessa formação, a gente teve já uma roda de conversa ontem, vai ter outra agora, e tem pessoas que estão interessadas em tocar um GT, né, pelo menos um grupo de estudo, um grupo de trabalho que se propõe a debater e se debruçar sobre esse lugar da branquitude com um viés crítico, assim, né, que é também um pouco, acho massa a gente, né, a Desirê estava falando aí, que a gente traz também isso sobre a questão de sermos aliados, né, nessa busca, nessa pesquisa e nesse debate, e justamente pensando, né, em não ocupar protagonismos, coisa que a branquitude é bem conhecida por, né? Então, não sei, eu acho que a gente pode começar desde, né, assim, dando esses contextos, a gente tem algumas propostas, tanto de coisas para passar. Você ia começar com aquele vídeo? Eu acho bafo. A gente separou alguns vídeos. A proposta mais desse encontro é a gente pensar junto e racializar, se colocar como branco a ser estudado mesmo, né? Não objetificar o outro, não apontar o outro, mas se racializar mesmo. Então, entender esses processos de branquice e branquitude. E então a gente separou alguns textos que a gente vai no meio da fala aí compartilhar, não que a gente vá ler eles, até porque é um encontro misto, né, de todos, mas a gente vai jogar aí no chat depois os PDFs para que, enfim, né, é o que desses lugares entre lugares, a gente pensa eu como uma pessoa com deficiência, o Gil como uma pessoa trans, masculine, o que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Eu não gostaria disso, eu não gostaria de ler ou ouvir determinada coisa, então a gente vai só compartilhar os textos no chat, porque quem está na realidade aí da estrutura já sabe muito bem o que é isso, né? E aí a gente tem alguns vídeos, deixa eu pegar aqui, que a gente separou de algumas artistas. Era o da memória, não era primeiro? Você quer passar o da memória já? Eu tinha entendido que começaria por aí, por isso pode que ser. eu... E só para falar também, dentro da equipe Norte 1, até a gente vai ter um convidado, José, que vai colar aí no final com a gente, para divulgar uma ação importantíssima. A gente tem discutido também, debruçados em alguns textos da J. Mombassa, sobre branquitude, já acho que desde no primeiro mês a gente começou a falar disso. Então, estamos aí tentando tecer juntos, né? O vídeo do Rememória a gente pode passar agora também. Eu tô aqui, deixa eu ver, eu sou muito tiazona aqui, muito cringe. Cadê o link? Aqui, vídeo. A Lúcia é a AO que está propondo não sei se a Lúcia também quer falar, né? Mas a Lúcia Machado, ela está propondo um rememória, né? Ontem o Gil acabou de falar aí da importância da memória dos GTs, e ela está propondo um projeto de rememória ali que venha também com o registro das pontas, né? Então tem um videozinho que a gente quer passar, e depois a gente vai disponibilizar no chat um formulário para quem quiser mesmo preencher com memórias
do que já rolou com os vocacionados, do que já rolou aqui no vocacional, e que acho que é interessante trazer como um registro, como até legitimação e ocupação de espaço também. Então, vou aqui compartilhar a tela. Tá, um separador. Aqui. Ó, se não sair o som, eu vou pedir para vocês pontuarem mesmo com a voz, porque eu sou bem... Eu não vou estar aqui vendo nos chats. Ok. Esse conteúdo integra as ações... Ui, desculpa. Só daí muta teu mic. Vou mutar. Aqui, a cringe, né? Edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura e da Educação da cidade de São Paulo. É realizada pela equipe Norte 3. Já diziam. Quer que compartilhe? Mestre Soró, o mestre das palavras, costureiro de sonhos. A arte é o que nos humaniza, ela que nos possibilita uma outra vida em um outro modelo de sociedade. Território unido, ele sempre sonhou. O território Perusa, Anhanguera, Jaraguá tinha que virar independente e ter uma força independente. Um outro mundo é possível e nós estamos fazendo. Ferve território. Peço licença. Salve, mestre Soró. Salve, firmeza permanente. Comemoração, memória, ação. Trazer a lembrança. Memoração, memória, ação. Comemorare, comemória, ação. E começo aqui meu caminhar. Recordar junto com o outro. Chegar nesse território chão, território memória, território luta, território pertencimento, território resistência. Como bem disse mestre Soró, é necessário transver para poder ver. Parece que foi ontem, 2009, e olho para o alto, ladeiras cheias de memórias, casas, construção de areia e saudade. No meio da buzinada vejo o vizinho estendendo roupa na laje, a meninada empinando pipa, cachorrada solta, a barulheira do funk não para. Nas ruas estreitas e sinuosas tem gente que sonha, que chora, que ri, que ama, que faz arte. Tem guerreira que desce ladeira, não importa o dia, para pegar o lotação. Tá indo para onde? Posso chegar? Licença. Eu peço licença. Caminho devagar, não tenho pressa. Encontro outros caminhares. Pé na jaca, os foras de mão, Grupo Pandora, Grupo Caixa Mágica, Cia do Acaso, Quilombaque, Parabelo, Gangorra, Código da Arte, Mães do Morro, Rede Cultural Anhanguera, Coletivo Categóricos, poetas da cena que encontraram outros caminhares, renovando-se, numa construção de olhares, memória, imaginação, resistência e afeto. E muito, muito, muito mais artistas. O território cultural da noroeste da cidade de São Paulo é formada por 2 pilares. Uma cabeça, chamada Programa Vocacional, e um coração, chamado José Soró. Tudo isso ligado por uma espinha dorsal chamada Linha 7 Rubi da CPTM. Este ano, o programa parte do ideograma Sankofa, que significa volte e pegue. Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Se você foi vocacionado ou artista orientador na região noroeste de São Paulo nos últimos 20 anos, temos um convite para você.
Bora rememorar? Para que possamos percorrer esse território lembrança juntos, nós, da equipe Norte 3 do Programa Vocacional 2021, disponibilizamos um formulário super simples e online para que você ou seu coletivo se inscrevam para contribuir com essa rememoração. É bem simples. Basta preencher esse formulário no link descrito nesse vídeo. E se você tiver materialidades como, por exemplo, fotos, vídeos, conteúdos e outros tantos formatos dos materiais que você produziu nesse período em que participou do vocacional, é só mandar pra gente. Teremos um prazer enorme em relembrar esses encontros juntos, compartilharmos e partilharmos em nossas redes. Tu nunca passou pela Noroeste, mas tem uma memória sensacional sobre o programa vocacional? Solta a voz! Vamos fazer essa memória ultrapassar as fronteiras de uma micro-região. Bora com nós! Bem, eu vou compartilhar o link aqui. Ah, a Lúcia já compartilhou, maravilhosa. Então, é nóis. Aí vamos seguindo aí com o nosso encontro de Zeus. Lúcia, você queria falar, querida? Dar algum Só recado? vou fazer uma falinha rapidinha, licença para chegar. Que é a ideia do Rememória é a gente ir encontrando essas pessoas que passaram pelo programa, independente aí da função, e ver como elas estão nesse momento. Então, se vocês puderem compartilhar com amigos que vocês lembram que tem aí uma história, conto com vocês, seria massa. Obrigada. Bom, beleza, galera. Então, licença para a gente começar as atividades. Eu queria convidar todos a gente fazer esse movimento dessa proposta de hoje, é uma partilha de processo, né? Então, eu queria muito que a gente pudesse fazer um exercício de escrita. Vai ser algo que a gente vai escrever e guardar para si, a gente não vai compartilhar entre a gente. É isso, assim, precisa de quê? De uma folha, de uma caneta, um lápis, um papel, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma provocação e, a partir disso, vou depois convidar vocês a fazer uma escrita fluida, livre, de 5 minutos. Assim, tipo, realmente parar 5 minutos e escrever sobre. Eu vou começar ali, tem vários linkzinhos no chat aí, pessoal, mas eu vou botar mais um, que é a referência desse vídeo que a gente vai assistir agora, tá bom? Esse vídeo foi proposto pela Bruna Cury, uma artista fantástica, amiga, maravilhosa, procurem, sigam, e que escreveu junto com a Wala Capelobo, uma outra amiga maravilhosa, que escreveram um texto, Desejo que sobrevivamos, pois já sobrevivemos, foi no começo da quarentena do ano passado. Eu estou colocando aqui o link do texto, que está na GLAC Edições, online disponível, e junto com esse texto, elas fizeram um convite, um vídeo que foi feito por várias pessoas, que é justamente sobre branquitude.
Então, vou colocar esse vídeo tem uns 4 minutos, mais ou menos. Depois desse vídeo, gente, eu vou deixar um momento de silêncio mesmo, daí fechar a câmera aqui, inclusive, se coloquem para escrever sobre. Se quiserem responder a pergunta que está sendo proposta no vídeo, fiquem à vontade. O vídeo se chama Mate o Branco Dentro de Você. Só uma pergunta, tem alguma dúvida, gente? Porque também pode perguntar, viu? Qualquer coisa, dá um salve. Mate o branco dentro de mim, que durante muitos anos disse que eu não era capaz, de que eu não poderia sobreviver na minha arte, que sempre me colocou na inferioridade. Mate o branco dentro de mim, que me escravizou diversas vezes nos meus medos e nos meus anseios de acreditar que eu sou capaz. Mate o branco dentro de mim, que hoje eu sei que nós somos arte e que nós vivemos, resistimos e sonhamos. Mate o branco dentro de mim. Eu mato o branco dentro de mim que nunca me permitiu ter o cabelo que eu quisesse ter. Eu mato o branco dentro de mim que durante muito tempo me fez acreditar que eu não era digna de afeto. Eu mato o branco dentro de mim que me faz acreditar num direito inato a ser protagonista de todas as coisas. Mato o branco dentro de mim que faz pensar que não existe apropriação cultural. Eu mato o branco dentro de mim que me tomou a terra. Eu mato o branco dentro de mim que quer ensinar o caminho da salvação, o salvador, o colonizador. Eu mato o branco dentro de mim que já me fez atravessar a rua ao cruzar com uma pessoa negra. Eu mato o branco dentro de mim que já me fez analisar a aparência de uma pessoa negra. Eu mato o branco dentro de mim que se achou melhor e que porventura possa voltar a se achar melhor pela sua cor. Eu mato o branco dentro de mim que me fez acreditar ser branca, mesmo tendo ascendência asiática e sendo trans, entendendo que gênero, classe e raça não se dissociam. Mato o branco dentro de mim. Eu mato o branco em mim que tem medo. Eu mato o branco em mim que tem medo do outro. Eu mato o branco em mim que tem medo do outro que é diferente dele. Eu mato o branco dentro de mim que empurra o meu corpo a uma binaridade que não é suficiente. Eu mato o branco dentro de mim que me impede de confrontar e de sentir raiva. Mate o branco dentro de você. Vou matar o branco dentro de mim que me impediu de ter as conexões espirituais que eu deveria ter tido desde sempre. O que me fez acreditar na cisgeneridade como única possibilidade de vida. O branco que invadiu e escravizou essas terras. Mate o branco dentro de você.
Bom, beleza, pessoal. Agora seria um momento para a gente escrever sobre esse lugar, sobre como isso nos atravessa. Daqui a pouco a gente volta, beleza?
Oi, pessoal. A gente já deu esse tempo de 5 minutos, assim, se precisarem de um pouquinho mais aí, vai encerrando, mas eu acho que a gente vai dar continuidade, porque a gente tem várias trocas para ter ainda, beleza? Bom, é isso, assim, esse era um exercício de escrita fluida. Eu queria só fazer um comentário, depois eu passo para ti, Dê. Que eu fiz um exercício, por exemplo, com os meus vocacionados, com as pessoas que estão fazendo a minha orientação, que caminha num sentido parecido, assim, de fazer uma reflexão, mas ela não ser posta em jogo, justamente para que a gente possa ter esse espaço individual de autoconstrução, assim. Eu convidei as pessoas vocacionadas que estão fazendo a minha orientação para assistir uma peça, que era uma peça de teatro que falava sobre transfobia, e eu fiz uma lista de perguntas para as pessoas se fazerem antes, durante e depois da peça, que eram justamente sobre quantas pessoas trans você conhece, com quantas pessoas trans você já trabalhou, e essas perguntas foram feitas e realmente foi isso, assim, fiz as perguntas e disse, guardem para vocês, reflitam vocês, carreguem com vocês, para que essa reflexão ela possa reverberar no processo individual de cada pessoa, e a gente não precisa trocar sobre isso, porque justamente é isso, eu sou a única pessoa trans ali, então não sei, me sentiria também num lugar de caça às bruxas, assim, eu acho, se eu ficasse cobrando essas respostas das pessoas. Então, eu acho que vem um pouco nesse lugar, esse momento de reflexão que a gente fez, baseado aí nesse trabalho incrível das meninas, da Bruna e da Wala. Super indico para vocês lerem esse texto na sequência, porque, para mim, ele se ressignificou várias vezes, eu li ele no mínimo 10 vezes essa quarentena, que eu acho que é um lugar de potência muito forte, muito importante. É isso. Dê. Bora. A gente pensou também nesse vídeo, que a gente, elaborando mesmo essa conversa, essa partilha até do que a gente tem pesquisado sobre branquitude, sobre os nossos processos, a gente lembrou de... Tô com sono, gente, desculpa. Sobre radicalidade, que para a gente é importante dentro... como pessoas não normativas, e de como é preciso, né, estar nesse espaço de radicalidade, de ver espaços de conforto, de identificar nossos espaços de conforto. Eu falo conforto ontológico em referência a J. Mombassa mesmo, assim, e as reflexões que ela faz. Nas primeiras vezes que a gente... Vou colocar aqui no chat... Nas primeiras vezes que a gente discutiu sobre branquitude, a gente usou esse texto aqui da Peg McIntosh, eu vou colocar aqui no chat, que também fala sobre esses lugares de conforto, usando como metáfora a mochila de privilégios que carregamos e que a gente pode ir aí elencando, né? E então tá aqui no chat para quem quiser ver, para quem quiser trocar depois. E eu vou colocar também no chat um outro texto. E por que eu estou enchendo de texto, Brasil? Porque toda vez que eu estou falando desse entre-lugar, porque é importante a gente pensar nesses entre-lugares, para também não cometer violências ou não tanta branquice. Quando eu falo de capacitismo, eu sempre falo, tipo, ET Bilu, busquem conhecimento, não objetifiquem a gente, não coloquem a gente como lugar de referência o tempo todo, sobre isso. Então, estou colocando textos porque a gente tem que estudar, e é obrigação nossa estudar isso e falar disso, e então vou encher assim, o chat de textinhos. Tem um aqui, deixa eu até achar o link, inferno, que eu me perdi nas minhas abas, mas já eu coloco o link aqui depois que eu falar. É um texto da Lia Weiner Uó, porque ela é uma branca normativa, ela né? Então corre vários riscos. Mas é interessante da gente branco ver, no sentido de que ela foi uma das manas que começou a aprofundar aí esse estudo de como a gente se vê e constrói a imagem do branco, o que tem várias bizarrices em como a gente se vê, né? Para variar, né? Que é o
o branco, entre o branco, o branquíssimo, encardido. Eu perdi o link aqui dela, depois eu coloco. Mas é um pouco sobre como é importante a gente se colocar como objeto de estudo, a gente estudar a gente e as formas como nós fomos criando essa identidade branca que tem a ver com colonialismo e que tem a ver com o nosso fetiche imperialista também, que tem aqui no Brasil. Então, vou colocar aqui no chat já o link dela, só para ficar de referência, mas que vale um adendo de olhar assim, tipo, é uma branca normativa também colocando e escrevendo sobre, então vale um olhar crítico e sempre uma troca, talvez uma leitura coletiva para a gente olhar e refletir juntos sobre isso depois também, né? Mas é um pouco sobre isso, essa caminhada, a gente se racializar, identificar de onde vêm as nossas construções de branque. E uma das questões que até foi citado nos vídeos e tudo mais, e eu acho que tem a ver também com a costura da gente precisar o tempo todo, aqui no nosso país, Brasil, fazer projetos de memória, porque a gente esquece da nossa história, e é um projeto isso, né? A gente não nomeia quem fez, quem trouxe, quem cunhou, né? E sobre memória, a gente está falando também sobre processos de colonialismo, né? Então, quando eu falo assim, quando a Weiner coloca nessa pesquisa sobre que há um branco original, dentro da nossa bizarra lógica de como a gente se racializa, há na nossa lógica um branco original, que seria aquele branco mais próximo do europeu, que seria aqueles fetiches que a gente tem de olha o brasão da minha família, né? De pensar, até conversando com o Gil, no Sul, né? Tem encontros para comemorar, né? Para homenagear brasões de família, né? E o que é isso? O que é esse fetiche? Esse fetiche por a gente colocar ideias de monarquia até como propostas de possibilidades de uma sociedade ainda hoje. Então, tem gente que tem um fetiche aí na galera dos Bragança, achando que esse é o ideal de volta de poder, né? E isso passa por um pensamento de colonização para manter aquele poder da pessoa branca, da pessoa normativa, da pessoa não dissidente. Eu vou pedir uma licença rapidinho, porque a minha cachorra está me puxando. É só um momento mesmo. Tá, eu vou aproveitar para falar, Dê, vai lá. Bom, gente, assim, né, qualquer coisa que vocês quiserem também compartilhar, a gente está aqui num processo de partilha, porque a gente tem coisas para ir trocando mesmo e propondo, mas dá um salve qualquer coisa aí. Eu acho que também, assim, é isso que... Essa coisa dessa fetichização de um colonizador, né, que a Dê estava falando, assim, tem uma branquitude que propaga isso, se baseia nisso, e é por isso que o Brasil se constrói enquanto um país supremacista branco dentro da América, dentro de Abya-Yala, né, que é um termo melhor do que a América Latina, e a gente tem pensado bastante sobre isso também. Dentro disso, assim, né, eu acho que essa coisa de a gente se colocar numa postura de aliados a uma luta e não se colocar enquanto protagonistas dessa luta é um primeiro caminho, assim, pelo menos é isso, que nem a Dê estava comentando. Para mim, quando eu encontro aliados na cisgeneridade, para mim existe uma potência, né, eu enquanto uma pessoa trans. Então, pensando de maneira interseccional e pensando também, agradecendo ao feminismo negro que traz a interseccionalidade para a gente olhar as coisas não como se elas fossem chapadas, mas elas se atravessam, se cruzam e são encruzilhadas, né? E é isso, assim, gente, eu estou falando meio por cima, porque eu também não quero chover no meu olhado para quem já está nesse processo, já entende, já vê isso, é o seu cotidiano, sabe? Mas qualquer dúvida, vocês chamam aí, né? Mas é isso, mas é isso, assim, pensando um pouco nesse lugar de deslocar do protagonismo da ação, né? Ontem mesmo a gente estava conversando, eu e a Daisy, sobre o termo, por exemplo, antirracista, né? Eu vi várias amigas reclamando muito, pessoas pretas,
sobre pessoas brancas se colocarem enquanto antirracistas, né? Porque eu acho que onda, né? é o figurinha no Instagram, essas coisas. E daí eu fico muito pensando nisso, que realmente, assim, para mim, é muito mais interessante que tenha alguém, eu não vou usar a expressão de mão dada comigo, porque a gente vai cair numa outra generalização que é fraca, na minha opinião, Tem mas gente alguém que que... não. Exatamente. Não vamos ser... Vamos ter cuidado nas falas, né? Vamos ter cuidado, porque eu acho que não é só um atravessamento que pode ser violento para as pessoas, né? Tem vários aqui, sempre. E daí é isso, assim, para mim, enquanto uma pessoa trans, é muito mais interessante ter uma pessoa que vai colar comigo para que a minha voz, ela ressoe, reverbere e tenha uma propagação maior, do que uma pessoa que vai falar por mim, e eu tenho reclamado um pouco disso em alguns espaços já há algum tempo, assim, né? Desde antes do vocacional. Então, assim, fico pensando que esse lugar de potência do entre-lugar é um pouco isso, de entender o que para mim funciona enquanto militância, enquanto demanda política, para deslocar, né? Não é comparar, não é colocar como coisas simétricas, mas é deslocar, entender paralelos possíveis enquanto demanda política, enquanto uma luta. Acho que esse lugar do aliado, assim, do entre-lugar, é um pouco sobre isso que, para mim, estava querendo colocar aqui, assim, de uma maneira mais esmiuçada. E daí, Dê, você pode voltar aí, que você já deu conta de Baiô. Já dei conta de Baiô. Mas ela voltou. Mas esse lugar do Aliade, que é um lugar de reflexão que é muito bizarro o quão não é normalizado refletir sobre esse lugar de aliado, porque a gente se coloca o tempo inteiro, eu vejo discursos de eu sou anticapacitista, eu sou antirracista, eu não sou LGBTQIA-fóbico, e aí fica parecendo que as pessoas querem um certificado de coisas, tipo, eu sou antirracista, então é o selinho que põe no Instagram, é a hashtag que põe no Instagram. Então, é urgente a gente refletir sobre esse lugar de aliado, tipo, você, como pessoa branca, consegue ser antirracista mesmo, né? Se valindo de todos os privilégios de uma estrutura branca que é racista, ou de uma estrutura, você consegue ser anticapacitista mesmo, se valendo de uma estrutura que é capacitista, que vem antes do colonial. Então, é urgente a gente pensar nesse lugar de aliado, de como a gente é aliado, como a gente ocupa esse espaço, quem a gente cola junto no recreio, isso é importante, né? E sobre que lugares que a gente ocupa, que lugares que a gente ocupa de aliado, seriam lugares de silêncio, onde não há ninguém para falar? Mas será que eu não vou ser a salvadora inclusiva, a salvadora branca? Né? No sentido de saber ocupar, de saber trocar, e da importância de ter esses encontros para a gente não alugar e não objetificar mais o outro, né? Não colocar mais o outro como fonte, de novo, de pesquisa para a melhora das nossas ações. Assim, eu acho importantíssimo. O Juanin está aqui no chat, eu vou ler. Tenho chamado de capitães do cimento as pessoas brancas que ajudam a deformar a branquitude. A destruir a branquitude. Eu acho que, sei lá, porque eu deformar também, eu tenho minhas deformações e está tudo bem, né? Então, eu acho que quando a gente pensa essas questões, a gente está pensando também sobre refletir sobre o histórico do Brasil, ser país supremacista branco, sobre a gente ainda ter Monteiro Lobato, que além de racista, ele é capacitista, ele é tudo, e ele é hipernormalizado, sobre a normalização de estruturas de poder onde a responsabilização branca é opcional, né? Então, se acontece uma questão racista, onde é o nosso lugar ali de responsabilidade, principalmente quando a gente pensa em lugares de poder, inclusive, né? Hierarquias. E a gente pode pensar numa estruturas até de vocacional, de trabalhos, de empresas mesmo, que a sua responsabilidade como pessoa branca, de uma branquitude crítica, vai sim aumentando, não que não seja a responsabilidade de todos, né? Mas temos aí poderes de voz e de ocupação e lugares de conforto.
Então, é um pouco sobre isso, refletir sobre lugares de aliados, né? Se você é aliado de fato, é você chamar para sua responsabilidade, né? Não é deixar, é chamar para sua responsabilidade, identificar esse lugar de conforto, que é um pouco o que a J. Mombassa traz quando ela fala de nomear a norma, é se nomear mesmo, e identificar esse lugar de conforto. Pô, eu sou uma pessoa branca que estou em um lugar, mas eu estou em um lugar aqui nessa estrutura micro de poder porque eu sou chefe de alguém, ou porque eu lidero alguma equipe, né? Isso é um espaço de poder também. E aí, o que você faz com esse espaço de poder? Daí tá aí o exemplo aí da gente pensar quem que se responsabiliza pelo quê, né? Porque não são só as pessoas não normativas, e não deve se esperar que também sempre pessoas pretas, né? Então, enfim, temos pessoas aqui, falem e se exponham sempre, se coloquem em espaços violentos cada vez mais. Assim, né? Um pouco... eu lembro muito dessa fala, mas é um pouco que a Angela Davis traz, né? Sobre, nas manifestações, as pessoas brancas estarem na frente, porque é óbvio, né? Tem-se uma barreira de privilégio ali na frente sobre quem vai apanhar e quem não vai, quem vai se ferrar ali, quem não vai. Então, eu acho que trazer esse exemplo da manifestação para as nossas práticas, para os nossos grupos e para as nossas trocas, né? Não, quando você fala isso da coisa da manifestação, eu fiquei muito pensando sobre isso no modo online, desde que a gente conversou sobre isso no modo... Você quer começar falando? Pode. Não, porque me veio na cabeça uma coisa. Tá. Disso do modo online, né? Tipo, tá, beleza, a gente não tá, de repente, na rua, onde você consegue fazer uma ação tão visivelmente prática de que é isso, colocar o corpo na frente, como né? Que ações que podem, sim, ser ações que vão estar colocando a gente para jogar com a gente, enquanto pessoas brancas, para jogar com esse lugar do privilégio do conforto, assim, né? Do tipo, botar esse privilégio para jogo. É sobre isso, assim, como que a gente faz isso no meio virtual, por exemplo. É uma coisa para se refletir sobre, e daí penso muito sobre isso, porque eu acho que foi ontem que a gente estava conversando e alguém falou sobre essa questão da militância online. E daí eu fiquei pensando, por exemplo, que enquanto eu estava enquanto pessoa trans, enquanto eu estou aqui com vocês conversando, hoje de manhã eu estava ajudando online, antes de entrar aqui, uma pessoa trans que está em situação de precisar de sair de casa, e a gente estabelece o que? Redes, e a gente está numa militância online em tempo integral, porque as pessoas precisam sobreviver, né? E é isso, né? Então é um pouco sobre que militâncias possíveis, porque também é militância aqui nesse método online, né? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, né? Existem ações possíveis para colocar esse privilégio em jogo também, porque para quem está em algum lugar que está passível, vulnerável à violência, é o tempo todo, né? Então, é aqui, enquanto a gente está conversando, sabe? Está ajudando uma outra pessoa que está em outro estado, que não sei o que precisa de casa, ou que foi expulsa de casa pelos pais, é uma adolescente trans, esse tipo de situação, né? Então, fiquei pensando um pouco sobre isso, que também queria colocar para jogo aí. Desculpa, Dê. Não, sim. É sobre esse entrelugar também, né? Da gente pensar as diversas formas de estar ativo e de estar aliado, né? Tem gente que não tem possibilidade de ir para a rua, né? Por questões de deslocamento, por questões de DEF, por questões também de barreiras atitudinais, de estar na rua ali. Então, não vamos também pensar que o ativismo de internet é inferior, né? Tipo, há ativismos, há encontros. E aí, para a gente pensar, eu vou colocar 2 perguntas aqui no chat, que é para a gente pensar esses lugares de aliados mesmo. E a gente não está trazendo resposta, não, a gente só está trazendo, tipo, texto e pergunta, e daí, tipo, a gente abre também. E eu vou colocar aqui no chat, que é sobre essa reflexão sobre lugar de aliado, que é o que você é capaz de compreender com facilidade por conta da sua identidade e experiência de vida,
e o que você não é capaz de compreender com facilidade por conta da sua identidade e experiência de vida. Quando a gente para pensar nessas duas perguntas, nesses dois lugares, a gente começa a identificar tanto os lugares de conforto quanto os lugares possíveis de interseccionalidades e de lugares de aliades, né? Sobre como a gente pode realmente formar ponte e construir alguma coisa. Porque, enfim, também não adianta estudar e ler os textos sem pensar nesse processo, sem pensar nesses nossos confortos ontológicos. E eu sou péssima em compartilhar a tela, por isso que eu estou colocando no chat, mas se tiver problema, vocês me falam, tá? Queria comentar, pode? Claro. Que é isso, assim. Acho que nesse lugar dos questionamentos que a Desi coloca aqui, eu acho que tem uma questão que, pelo menos a mim, incomoda um pouco, assim, daí, dentro da militância, que é essa coisa da empatia, às vezes. O lugar da empatia, às vezes, para mim, parece que cai muito nesse lugar do ninguém solta a mão de ninguém, mas parece, assim, minha experiência de vida, né, gente, coloco a partir disso, mas para mim parece que, por exemplo, em casos em que eu sofri transfobia, até um momento a empatia foi, por exemplo, né, do tipo, tem uma mulher que está tendo atitudes transfóbicas comigo no trabalho, vou dizer. Então, até o momento ela me entendeu, porque a gente teve ali um espaço de socialização em comum, um lugar, assim, que se encontra. Até em um momento ela me entendeu, e até ali ela conseguiu relativizar e tentar fugir de ser transfóbica. Mas chega um lugar onde não alcança a empatia. Parece que a empatia ela tem um limite, que a partir do momento onde não atravessa a minha vivência, eu não consigo, né? A empatia tem esse lugar do se colocar no lugar do outro, parece que para mim fica muito nisso. E daí eu acho que ela esbarra nesse limite, que é justamente a gente não pode se colocar no lugar do outro, porque as vivências são muito múltiplas e diversas, assim, de outras pessoas, né? Do outro é sempre esse masculino imposto aí. Mas, enfim, então eu fico pensando assim, é um termo mais, de repente, técnico e tal, a palavra alteridade, por exemplo, né? Que vem da galera da sociologia aí, mas eu acho que é isso, assim, entender e compreender o outro e a outra pessoa, respeitar a outra pessoa a partir do lugar da própria pessoa e não se colocar no lugar dela, assim, né, do tipo, tem esse limite ele existe, ele precisa ser respeitado, mas é isso não quer dizer que você, por não entender, não consegue respeitar, né, do tipo assim, tem um termo que eu não entendo por que eu não posso usar, porque me disseram que é um termo capacitista, por exemplo. Bom, beleza, eu não entendi por que não pode usar, mas eu posso só não usar, né? Por respeito, já que me foi apontado. Isso, fazendo esses deslocamentos, né? Por termos racistas, por exemplo. Então, assim, acho que esses lugares aí da empatia e dos limites e do respeito são coisas que também fervilham aqui para se pensar sobre. Fala aí do texto, eu acho, desde que você compartilhou. Não, eu coloquei o texto porque com um atraso, antes tarde que mais tarde, mas o texto da Lia, que é imenso, mas também tem outras teses já sobre esse texto, outras teses que já analisam, mas é legal a gente saber da base, até porque a gente tem que ler para entender e para criticar e para olhar essas fitas, né? Então, está aqui, e daí a gente junta com outro combo de textinhos que eu vou compartilhar depois, que são PDFs. Eu não sei se eu consigo baixar aqui, ou mandar o link vou mandar o link da pasta depois também, que é do Filomena. Mas o Drive, você está falando? Do Drive, pode? Não sei. O Drive o Drive que eu fiz no meu e-mail do Vocacional, ele está com todos os textos que estão do Filomena. Então maravilhoso. Vou colocar aqui. Gente, tá meio bagunçadinho o Drive, que ele foi feito há muito tempo, tá? A gente só coloca coisas lá, mas tem uma pá de coisas, vai. Sim. Não, é só para a gente pensar mesmo esses entrelugares dentro da branquitude, a importância da gente dialogar nesses entres. Tem alguns trechinhos aqui do guia da coletiva feminista Helen Keller, que é da Geni Nunes, não sei se todos conhecem, que
é uma mana ativista, psicóloga, enfim, é uma mana bafo, inclusive, para seguir, para... Ela não é uma mana, ela é uma pessoa não binária, indígena, obrigada, amiga, querida, maravilhosa, mora em Floripa hoje. Obrigada, Gil. Muito bafo. Enfim, trocas mútuas. E Geni, que está aqui colocada como... Enfim, estou colocando aqui também o que foi colocado no guia da coletiva Ellen Keller, onde ela vai pontuar justamente as questões de colonização que não são comum, que não são interseccionais, entre pessoas com DEF, entre pessoas indígenas, sobre o ponto também do imperialismo, né, desse fetiche imperialista brasileiro, da gente sempre querer ser mais, e da gente até se ver, dentro dessas branquitudes todas, da gente se ver mais em contato, ou até com mais afinidade com questões eurocêntricas, europeias, do que com os nossos vizinhos, do que com os nossos parceiros aqui, parceiros de América Latina, né? Então, vou passar para vocês depois. E também tem um viés aqui, que vai de um viés meio de Gil, do anarquismo, para quem quiser também trazer, do núcleo negro do coletivo ativismo do ABC, onde eles vão contestar exatamente essa questão imperialista também, sobre não existir uma monarquia positiva, porque não vai existir monarquia sem Estado, não vai existir uma monarquia sem relação de obediência, violência e dominação. E eu trago essas palavras porque é isso, né? Se a gente está num país que tem um fetiche por imperialismo, a gente já está num país que tem um fetiche por obediência, ordem e progresso, né? Por dominação por meio de violência, para que existam súditos, para que existam pessoas a serem subservientes também. Então, a luta de aliados mesmo, o processo de branquitude crítica tem que passar por esses processos da gente pensar essas questões que a branquitude vem trazendo já há muito tempo e que é muito normalizada do imperialismo, de tipo, tem até um amigo em comum meu de Gil, que é Rafaelo, que tem um projeto de zines de história, sobre história, onde ele fez um compilado de figuras da cultura visual, onde isso é muito latente aqui. Então depois eu posso pedir para ele compartilhar também no Drive. Então tem o rei do fumo, o Burger King, que a gente tem aqui, o rei da pamonha, a rainha da pamonha, o rei da pamonha, né? Tem sempre alguma coisa com rei, com monarquia, né? E vem de uma estrutura mesmo monarca, com base em violência mesmo, que a gente tem aqui. E a gente fetichiza muito e enaltece muito, e esse o viés que acaba, de fato, contribuindo muito para o racismo estrutural, né? Mas, e aí, trazendo essa questão de lugares de conforto, vou compartilhar também no chat. Desculpa, a gente está compartilhando no chat. É que eu sou muito ruim de compartilhar mesmo a tela. Sempre peço para outros. Você quer que compartilhe algo? Eu voltei aqui. Compartilha a parte do... que tá assim, né? Nas nossas pautas, que a gente fez da reunião. Se você puder compartilhar aquela parte aqui, cena 6, onde a gente vai entrar sobre processos de reparação e restituição, onde a gente também tem que ser radical nisso, nessa aliança, nesse lugar de aliados. E eu vou compartilhar no chat mesmo um trecho da J. Mombassa, e depois também posso compartilhar PDFs e tudo mais. Tá aí. Bafo. E o trecho de baixo? Aqui, que tá azulzinho, vou colocar azulzinho. Aí, massa, né? Esse trecho da Jota, né, quando a gente fala de reparação, restituição, a gente fala também de como a gente vai se colocar nesse lugar de branquitude, que não vai reproduzir estigmas que são colocados também em outras pessoas não normativas, né, que são colocadas
também outras corpas dissidentes, né? Enfim, a gente pode ler juntos, né? Sobre... enfim, vai falar realmente sobre a questão da gente colocar estigmas de violência toda vez que alguém aponta um racismo, toda vez que alguém aponta uma questão de dissidência. Finalmente, cumpre responder às críticas que denunciam os ativismos do lugar de fala como violentos por reproduzirem as ferramentas de marcação dos sujeitos conforme suas posições no diagrama socialmente estabelecido pelas lógicas do mundo como conhecemos. Não me interessa nesse ponto afirmar a não violência desses ativismos, mas situá-la em relação à violência primordial a qual eles confrontam. Com isso, quero dizer que os ativismos de lugar de fala estão operando um movimento denso de redistribuição de violência, o que significa que, ao marcar o não marcado, estamos fazendo com que o modo como a violência foi socialmente distribuída seja bagunçado, projetando sobre as posições até então isentas dessas marcas e, portanto, desigualmente inscritas como parte privilegiada do mundo como conhecemos. A responsabilidade de confrontar a violência que dá forma a seu conforto ontológico. Então, além da gente, né, puxar a responsabilidade, é importantíssimo a gente entender e não devolver estigmas, e não devolver as culpas, né, do que acontece, que é os estigmas de raivoso, de raivosa, de, mas podia ter falado de outra forma, mas podia ter pontuado de outra forma. A gente realmente ter a palavra alteridade, a empatia, às vezes eu acho que está um pouquinho gasta, as pessoas não estão entendendo mais, eu nem sei mais qual que eu falo, mas é a gente tentar compreender mesmo, né, e estudar para entender qual é o contexto social, o contexto ali daquela vivência. E a gente vai entender só 1/1000, porque tem toda uma autoridade de experiência de cada pessoa, né? Então, a Jota vem para relembrar que a gente, como aliado, a gente tem que colocar essas questões, e a gente tem que se nomear nessa norma de conforto ontológico, porque, como brancos, a gente nunca é marcado, a gente nunca é taxado, a gente é sempre colocado num lugar de neutralidade, de padrão, o tempo inteiro, né? Aí, Bibi, se você quiser subir... Obrigada. E aí a gente chega na cena 6. Eu vou passar esse PDF completo, mas eu só tirei essa cena 6, porque a Jota Mombassa vai tecer no texto todo sobre gênero, decolonialidade, e ela vai trazer sobre não sei se alguém já leu também os textos da Jota, eu aconselho muito. Eu comecei a ler, inclusive, porque eu achei muitas intersecções sobre questões capacitistas, mesmo ela não citando, mas é isso, cada vez que eu leio sempre tem algo que sobressai, e eu acho importantíssimo cada vez mais pessoas normativas, pessoas brancas, lerem, se entenderem dentro desse processo, compreender esse processo de redistribuição de violência, né, que é um pouco que já foi falado ali no outro trecho da Jota, onde... tá pedindo para aumentar um pouquinho. Onde ela vai, de fato, trazer o que seria uma solução para essa questão toda seria o apocalipse, seria a derrubada de tudo, seria a destruição de tudo. E ainda assim a gente não poderia, porque não cabe a nós pensar agora soluções, né, ou caminhos viáveis, porque a gente ainda estaria pensando dentro de uma estrutura normativa, hétera, enfim, toda já construída, que a gente pode cometer ainda erros, porque estamos dentro dessa estrutura. Então, o que seria, ela vai tecer durante todo o texto sobre esse apocalipse. E a redistribuição de violência, da violência, ela coloca numa parte sobre barricada, sobre uma forma de barricada, né? E é importante a gente entender essas barricadas. Então, vou ler aqui juntos. Daisy, só licença. Acho que a gente
pode ler isso e abrir um pouco para conversar, porque a Sim, gente já... era essa a proposta. Depois eu vou Dale. colocar os coisas aqui, mas você quer ler, Bibi, porque eu também tô falando pra caramba. Tá, posso ler só para não cansar as pessoas. Redistribuição, cena 6, redistribuição da violência. A premissa básica dessa proposta é de que a violência é socialmente distribuída, que não há nada de anômalo no modo como ela intervém na sociedade. É tudo parte de um projeto de mundo, de uma política de extermínio e normalização, orientada por princípios de diferenciação racistas, sexistas, classistas, cis-supremacistas e heteronormativos, para dizer o mínimo. Redistribuir a violência nesse contexto é um gesto de confronto, mas também de autocuidado. Não tem nada a ver com declarar uma guerra. Trata-se de afiar a lâmina para habitar uma guerra que já foi declarada à nossa revelia, uma guerra estruturante da paz deste mundo e feita contra nós. Afinal, essas cartografias necropolíticas do terror, nas quais somos capturadas, são a condição mesma da segurança, privada, social e ontológica, da ínfima parcela de pessoas com status plenamente humano do mundo. Eu gosto muito mesmo dessa parte. Tem uma música, Luiz e os Alquimistas, são de Natal, em que, num dos raps, uma das manas fala, eu sou da paz, mas estamos em guerra, então cuidado, parça. Que é um pouco sobre isso, assim. É isso, de minha parte, assim, eu acho que a gente pode bem abrir para conversas agora, gente. De nós. Dá, então. A gente só lembra de deixar um momentinho para a gente chamar José também, porque ele tem uma ação importante e que acredito também que fala sobre esse racismo estrutural também, de algum modo. Olá, tudo bem? Eu vou me arriscar aqui, tá, gente? Eu vou me arriscar aqui a conversar com vocês, porque eu também estou nesse processo de aprendizagem que não é nada confortável. Tenho parceiros aqui do PIA e realmente queria dizer só o quanto eu encontrei nessa conversa, nesse encontro com vocês, tantas questões e tantos bulimentos que eu venho buscando há muito tempo, e o quanto eu fiquei ouvindo vocês, e o quanto eu estou estimulado, né, em relação a isso. Mas o que eu gostaria de ter de ressonância sobre o que vocês disseram, para mim, da importância do que vocês disseram, nós temos, ao menos no PIA, que é o programa que eu participo hoje, a presença também de indígenas, né, de pessoas que se declararam e são indígenas. E eu fico pensando a importância dessa conversa que está tendo agora, o quanto esse conforto de ontologia que vocês falam, né, que está aí, que são essas epistemologias que a gente usa para essas conversas, talvez precisam descansar porque não dão conta, e o quanto essas ontologias presentes no programa nos dias de hoje, como os indígenas, mas tem outras perspectivas, podem talvez ajudar a gente a criar esse lugar, né, que talvez seja necessário, ontológico, de pensar o programa, né, novas ontologias que inclusive não são essas que nós trabalhamos, né? Mas, enfim, é só um depoimento mesmo, dizendo da felicidade de encontrar com o que vocês trazem e que tenho vontade de escutar mais e de estudar mesmo com vocês, né? E com os parceiros. Enfim, é mais um depoimento mesmo, assim, né? Quanto para mim eu acho importante o que vocês estão dizendo, né? E me coloco dentro disso. E fica aí para mim essa vontade de querer saber mais e estar juntos estudando sobre isso, porque é um tema que eu acho emergente e importante nos dias de hoje. É mais isso mesmo.
Gente, se alguém tiver o link do GT de Branquitude Crítica e puder compartilhar no chat, eu acho que é um momento... Isso, Vanessa, estava procurando aqui nas janelinhas quem aqui ia poder me ajudar, obrigado. Que daí também é o espaço para uma continuidade desses debates na sequência. E para a gente se juntar mesmo, né? Se juntar nisso. Gente, se o pessoal ainda está pensando se vai falar, eu ia dizer para a gente chamar o José, né? Para ele fazer a divulgação do trampo dele. E contar um pouquinho também do processo. Eu acho importante, na equipe Norte 1, a gente estava já começando a discutir essas questões, esses textos, o texto da Jota também, sobre branquitude, e o processo do José, assim, de pensamento, de reflexão, das referências que ele traz, até por ser considerado novo, né? Assim, já é uma questão ali para a gente pensar do porquê que isso é novidade e de como rolam as violências também. E o processo do José é muito bafo, e seria muito legal de ouvi-lo. Bom dia, né, primeiramente, e agradecendo esse espaço aqui também, né, para poder estar falando junto convosco, né, junto com vocês. E eu acho que é muito importante, né, todas essas ações, assim, a nossa equipe, eu acho que ela é muito diversa, ela se entende em vários pontos, né, apesar da singularidade de cada corpo, de cada processo, de cada pesquisa, de cada artista, de cada linguagem artística, né, dentro dessas separações que a gente fala, né. Eu sou me autodescrevendo, né, para caso haja, né, pessoas com essa limitação de visão, né, eu sempre confundo às vezes, desculpa, peço até desculpas por isso. Meu nome é José Giovanni, eu tenho 23 anos, eu sou um homem de traços indígenas e marrom, eu tenho cabelo liso, preto, um bigode ralo e barbicha, cavanhaque. Eu estou usando um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos e eu estou com uma blusa de moletom em tom creme e preto na gola. Ao fundo, a parede azul clara, toda clara, bem contrastando com o brilho do sol. Mas enfim, né, pessoal? Eu sou da equipe Norte 1, assim como Gil e Desi. Somos da equipe Norte 1 e eu vou propor uma ação amanhã às 6 horas, né? Eu acho que ela vai ser uma das que vai encerrar a Sancofada, né? E a gente vai transmitir ela pelo Facebook, né, do Vocacional, mas vai ter uma inscrição que tá rolando por ali. Eu vou encaminhar logo menos aqui o link, porque eu não separei, mas eu vou jogar assim que eu terminar minha fala. E aí a gente está trazendo uma proposta, eu chamei uma convidada, né, que ela é também, ela é imigrante, eu sou filho de imigrante, né, eu sou filho de imigrante boliviano aqui, eu nasci no Brasil, mas sou filho de imigrante, e dentro desses desdobramentos todos que a gente tem no Vocacional, né, 20 anos de programa, eu acho que foi pouco falado sobre essa questão, não só dos bolivianos, mas dos imigrantes em geral, né, e pelos últimos acontecimentos, né, dos últimos anos, essa questão dos imigrantes e refugiados vem se aumentando ainda mais, né, e muitos desses imigrantes, né, os adultos, né, eles trazem seus filhos, trazem suas crianças, né, e como a gente está se preparando para esses espaços, como a gente tá nesse processo junto com as pessoas, né, e não fazendo para outras pessoas, né, tipo, como a gente está se desdobrando nesse sentido, né, a gente está discutindo tanto as pedagogias, né, dentro dessa semana de formação, e que nem a Desiree colocou numa outra ação, né, o Seu Todes, ele é para quem, né, quem cabe no Seu Todes, né, então a gente está trazendo uma partilha de ação, né, dessa artista, né, que é a Nathalie Mamani, ela é uma artista audiovisual, né, ela pesquisa o cinema e ela traz muita referência, né,
seu processo de vida, né? Então, ela, enquanto mulher indígena marrom, né, que reivindica também essa racialização, né, dos indígenas, né, porque indígena não é cor, né, nesse sentido, né. Então, existem movimentos em vários países, mas é mais forte na Argentina, que é a identidade marrom, que se faz muito presente por lá, e se está tentando trazer isso um pouco para o Brasil, né, porque eu acho que essa discussão, acho que ela quase que é inexistente ainda, né, ela está muito nos núcleos ainda. E aí a gente vai trazer uma partilha desse processo, trazendo um pouco essa discussão, né, um pouco essa perspectiva, né, porque tudo é um recorte, a gente nunca pode generalizar, né, tudo é um recorte, e para falar o quanto a gente está em transformação, estamos em movimento, né, e São Paulo, né, com dados recentes, né, se tornou a cidade com o maior número de imigrantes bolivianos no país, assim, então, tipo, não pensando apenas nos bolivianos, mas no número de imigrantes em geral, São Paulo é uma cidade que recebe muitos e muitos imigrantes, né, e muitas das vezes acho que esse pessoal acaba indo para um lugar de invisibilização pelas questões, né, da cultura, da língua, do idioma, e o quanto a gente tá nesse processo junto, né, necessariamente, né. Então, é um pouco essa discussão que eu acho que a gente vai trazer amanhã, mas dentro desse processo de partilha, que é um pouco essas nossas referências, né, o que em estereótipo a gente tá pensando enquanto o que é ser um latino, um boliviano, um indígena. Eu sei que muita gente deve ter várias imagens na cabeça, mas eu tenho certeza que o que vocês vão ver amanhã, para quem for ver, vai bagunçar a cabeça de vocês em relação a isso, porque é realmente um outro lugar, né? Ou, nesse nosso caso, não lugar, né? Porque quem é filho de imigrante, às vezes, não se vê nem daqui, nem de lá, né? E a gente discutindo o território, né? Tanto essa questão do território, o que é também o não lugar, o que é essas várias né, possibilidades que vão acontecendo, né? E é um convite, né? Então, quem quiser colar lá amanhã, vai ser às 6 da tarde. Tem um link lá para se inscrever, mas vai ter reunião não. Coloquei no chat já, viu, José? Boa. Vai estar lá, e aí é um convite, né, para quem quiser estar lá assistindo, quem quiser estar junto, né, e para quem não quiser, tranquilo lá também, né, porque o processo ele está sempre em construção, pessoal. Eu aproveitando esse espaço de privilégio que eu tive com o vocacional esse ano, eu não quero que seja algo pontual, eu quero que seja também uma partilha em construção, porque posso não estar aqui ano que vem e essa discussão vai morrer só porque não tem nenhum artista que é filho de imigrante, eu acho que é muito perigoso, né? Então, é até um chamamento, assim, para outras pessoas, assim, né, estarem discutindo um pouco mais isso. E é isso, né, perdão pelo tempo, né, a fala, né, mais longa, mas estaremos aí amanhã, uma partilha de ação e seguimos. Né? Dito isso, obrigado, Desi e Gil, e seguimos, né, com a ação de vocês. Nós que agradece, José, muito... enfim, seu trampo é muito foda, assim. E pensar um pouco essa responsabilização, né? E aí, a questionamento que o José traz, né? Aí, se eu saio, ninguém mais bota para frente, né? E aí, quais são os nossos lugares de aliados, de somar, de estar junto, de não fazer que a voz seja uníssona, assim, sobre isso, estou falando muito essa frase. Acho que é isso, assim, gente, vamos trocar ideia, incômodos, falas, apontamentos, comentários, fiquem à vontade, eu acho que a gente tem aí um tempo de ação ainda. Eu tenho um vídeo ainda para colocar de uma performance da Aventura, mas eu queria que a gente fizesse assim, esse exercício de deixar esse vídeo na finaleira mesmo, porque era inclusive uma costura com o exercício de escrita no final, então são os últimos 10 minutos. Mas para isso a gente tem tempo ainda para conversar, viu? Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Sayê, sou uma pessoa não binária, estou com uma camiseta vermelha de gola, uso óculos, estou com o cabelo preso num coque,
Ao meu fundo tem uma parede branca com os cartazes amarelo, vermelho e roxo e algumas fotos. É só um comentário, até partindo de algo que o João colocou aqui no chat, também refletindo sobre esse lugar de uma postura crítica, né, da branquitude, né, pensar o lugar do consumo, né, quem você tem, primeiro no consumo de consumir, o que a gente consome, né, quais pessoas você tem consumido, assim, né, quantas pessoas pretas você consome no seu dia, seja na música, na literatura, nas artes, mas consumir a nível material, né, de quem você está comprando, né, de quem você compra, né, eu tenho começado, no final do ano passado para cá, por exemplo, refletir sobre... Eu tomo muito café, né? E aí eu comprava muito café pilão, era a marca que eu mais gostava, assim. Até que um dia eu vi que essa marca, ela estava envolvida com uma multinacional, né? Ela comprava matéria-prima de uma grande multinacional que distribui matérias-primas para outras marcas de café. E aí essa multinacional, ela estava envolvida com um desabrigamento de uma população quilombola, assim, né? E aí, a partir desse momento, eu parei de consumir o pilão e comecei a pesquisar quais marcas também estavam envolvidas com isso, né? E aí, eu comecei a procurar microempreendedores, né? Pessoas pretas que possam consumir. E aí, é louco que, às vezes, esses cafés acabam sendo mais caros, né? Tem algumas coletivos pretos que produzem café e o café é mais caro. E às vezes, assim, nossa, mas lá no mercado eu pago R$12 um pacote de café e aqui eu vou estar pagando R$20, né? Então, primeiro, nesse lugar, né? De um consumo direto, né? De quem que você compra, né? Sua roupa, suas coisas. E aí, pensando nesse lugar também, né, que a Daisy traz muito, assim, a gente precisa estudar, que a gente precisa ler, né? Ler PDF é ótimo, né? A gente consegue um PDF ali, alguém compartilha e tudo mais, né? Mas também de comprar esses materiais, né? O João Lin jogou aqui, né? Comprem o livro dela, né? Se vocês forem lerem materialidades produzidas por pessoas pretas, transvestigêneres, né? Comprem os materiais dessas pessoas, né? Porque isso é uma produção delas, né? Aquilo ali é o trabalho dela, né? Se é um material que ela disponibilizou online de forma gratuita, né? Consuma, sem problema nenhum, sem peso nenhum na consciência. Mas eu acho que um lugar de uma branquitude crítica, aliada, né? Que é um lugar também de botar um pouquinho a mão no bolso, assim, também, né? Sabe? De você apoiar diretamente aquele lugar, né? Se você quer construir um mundo equalitário, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam pagar suas contas, né? Então, acho que também um lugar de uma branquitude crítica, né, de um antirracismo aliado também, né, é um pouco colocar essa mão no bolso, assim, né? Então, você tem condições, pelo menos um livro, vai lá e compra um livro, né? Nem que seja o único livro que você compra naquele ano, assim, ou o CD, ou o álbum, a roupa, uma tela daquela artista, assim, sabe, né? Apoiar artistas periféricos, né, artistas pretos periféricos, assim. Então, uma reflexão também nesse lugar do consumo, numa branquitude crítica, assim. Oi. Prazer estar aqui com vocês, viu? E pensar que, assim, esse ano já tiveram propostas de branquitude e que isso está realmente ecoando. Minha pergunta que eu faço, assim, é como chamar os brancos dos programas PI vocacional para estar junto, porque o que a gente percebe é que ainda assim não continuam vindo, não continuam a grande maioria, sabe? É uma questão mesmo. E aí, quando, assim, do protagonismo, a branquitude só tem que protagonizar a branquitude crítica. Até a Tatiana faz essa provocação. Então, por exemplo, quando, tipo, tem uma reunião, os brancos estão lá fazendo as bizarrices, é a gente que tem que chamar na chincha, assim, não, tipo, sabe, não tem que ficar isso sempre com tarefa para as pessoas pretas, sabe? Agora, realmente é um desafio que eu me pergunto, e pensar também em ações que a gente faça dentro do programa, internamente, e também que ações a gente pode fazer externamente, com o nosso público, com as famílias dos piazitos, que rodas de conversa, porque também uma coisa que me pega, assim, até por proporções, é muito mais transformador, assim, do que exatamente só... assim, não é que é só, a gente tem que ler muito, tem que
mas fazer grupos de estudo e ficar lendo é bacana, maravilhoso. Só que na ação, é que rolam as transformações. Eu tenho percebido muito disso, assim. Aí queria trocar um pouco com vocês, assim. Abrindo aqui, pensando, tipo, também, que eu sempre vou para os lugares do entrelugar também, para pensar em certas normalizações que ocorrem. Quando a gente pensou essa roda, a gente pensou em trazer referências e textos que pudessem ser acessados já, no sentido de que é urgente a gente realmente entender esse lugar de estudo antes da gente entender o lugar da ação, porque corre muito o risco da gente fazer uma branquice muito grande, porque a gente já está fazendo, e já está rolando racismo, inclusive, a um nível de pensar que há uma fala racista, não há uma questão institucional, não há num sentido de uma soma de uma reflexão. Assim, de reparação, né? De reparação, né? Até porque a gente tem que, antes da ação também, acho importante, a gente entender esses lugares dos brancos que estão falando e quem são esses brancos que estão falando. Esses brancos que estão falando estão ocupando o lugar de entrelugar, tá? Mas eles não podem se responsabilizar sozinho pela branquice do todo. Então, os brancos que também não são normativos também tem que somar, também tem que estar nesse espaço de responsabilização. E ainda, os brancos normativos não entenderam os lugares das normatividades. Então, eu acho que ainda estamos no espaço de formação, né? Só queria dizer uma coisa, que eu não acho que estudar não seja uma ação também, assim, só para... Sim, é o espaço de formação que ele é contínuo, inclusive, e espaço de acolhimento também, que é contínuo. Acolhimento, não digo entre nós brancos no sentido das culpas, mas no sentido de acolher os conceitos, de refletir mesmo. Assim, eu acho que ainda falta esse ponto, e acho que ações são potentes, e talvez, quando eu penso nas minhas ações com os vocacionados, o que eu tento ser menos capacitista, eu tento trazer referências de artistas com DEF, referências de manas pretas, textos de pessoas não binárias, trazer conteúdos que não sejam do comum do eurocentrismo branco. Minimamente é um pequenino passo que dá para a gente começar a trazer, e isso, você perguntou do PIA, eu fico pensando que já trabalhei com crianças, e isso dá muito certo, assim, de trazer textos e livros, contações que já sejam de um outro lugar de quem criou, assim, de quem criou agora, né? De quem criou do agora, de quem está criando do agora. E esse espaço também, acredito que, como estrutura toda, não só da gente educador, que às vezes a gente, artista orientador, fica... E aí, ouvindo também, né, quando eu falo de capacitismo, as pessoas geralmente falam: mas aí eu que tenho que pensar em tudo, só porque eu estou no front. Um pouquinho, mas a gente também tem que somar, junte, para cobrar a estrutura. E aí, entra na questão também que o Ossai falou. Eu queria ter trazido pessoas na formação de audiodescrição, pessoas pretas, mas eu não me sinto confortável como pessoa branca convidar a Mana com DEF, preta, de graça para falar para mim, né? Para falar comigo numa formação que eu estou criando, né? Inclusive, tem algumas pessoas que têm uma postura de é espaço de normativo, liderado por normativo e branco, eu não vou falar de graça. Tipo, é sobre o que o Ossai trouxe de apontamento. Eu acho que a gente, como estrutura, pelo menos nesse edital, a gente não está preparado tanto para ações. A gente nem tem dinheiro para fomentar, para pagar artistas, para pagar pessoas pretas para falarem fora do programa. E a gente tem que ter isso, sabe? Que sejam de fora do programa, né? Então, eu queria ter trazido as mana preta com DEF para falar dessas questões interseccionais. Porra, eu queria muito. Mas a gente não tem essa estrutura ainda. E aí cabe a gente ainda nesse lugar de aliado, eu acho que para a gente partir para a ação, a gente estruturar como vai ser essas ações. E eu nem sei se vai rolar ainda nesse programa, o que é muito, enfim, no mínimo estranho, né?
porque a gente está começando, 20 anos de programa, e a gente está começando a formalizar isso, porque hoje os espaços dos GTs, eles são legitimados de alguma forma, no sentido de, vou criar um GT de branquitude a partir aqui de uma fita, então vamos começar, né? E o que antes a gente sabe pela história dos GTs não eram, né? Então foi um espaço também cunhado por pessoas que precisam ser nomeadas, por um histórico que precisa ser valido e legitimado, e para a gente continuar nisso. Não estou falando que a gente não tem que ter ações, né? Dentro dessa branquitude crítica, mas eu estou falando que talvez, dentro de uma reflexão, e aí é muito pessoal, que, né, a Gil também vai falar, seja ainda o espaço da formação, principalmente de uma formação branca normativa, assim, normativa, simétrica. Quando eu digo simétrica, é para abarcar pessoas magras, pessoas sem deficiência, assim, pessoas que não estão em lugares de bordas e de dissidências para compreender, talvez, entre lugares, e para compreender, talvez, esses lugares de empatia, que eu estou procurando uma palavra para substituir essa palavra empatia também. Eu acho que ainda estamos nesse lugar de formação, que é ação também, que é uma ação, né? Porque, enfim, muitas chances, enfim, é isso. Acho que, vou só complementar, então, porque... Tem uma mão levantada também. Sim, eu tô vendo, só para fechar esse... eu acho que é isso, assim, a ação, ela é cotidiana, né? A convivência, o respeito, isso é uma construção que o mínimo não existe, é por isso que a gente está tendo que correr atrás desse atraso. O mínimo, o básico, ele não existe, é por isso que tem pessoas sendo afastadas de cargos de AR dentro do vocacional por questões de racismo e misoginia e machismo. Então, o mínimo não existe. O mínimo não existindo, a primeira ação que me vem é a gente bancar um mínimo, né? Então, a gente tem que se propor a isso no cotidiano, a gente tem que se propor a isso na convivência e no respeito coletivo, enquanto programas aí que estamos lidando com pessoas. E essa coisa do trazer para o lugar de... Eu não gosto muito dessa expressão, tem minhas questões, porque eu sou muito mais bicha do que um ser humano, mas... de trazer para uma humanização, porque desumanizam determinadas corpas, e é sobre isso também. Bruno, desculpa, pode falar, querido, só quis fechar. Oi, gente, bom dia, boa tarde. Sou Bruno, eu sou um homem branco, tenho barba, tô de boné, tô com uma blusa azul escura e o fundo branco. Eu sou artista educador do PI. Ontem a gente teve a formação também no Vamos Falar de Branquitude, né? E ontem tiveram muitas fricções, assim, então eu queria trazer mais como... E hoje também, mais cedo, tiveram algumas fricções em outra formação sobre outra coisa. E aí sobre o que a Vanessa falou, como trazer essas pessoas, né? Primeiro que eu percebi que tanto ontem quanto hoje não tem nenhum branco, nenhuma branca da minha equipe. E eu acho que eu preciso falar sobre isso, né? E eu percebo que a ação prática, eu preciso falar sobre isso lá, entendeu? E eu percebo que a ação prática tá muito nessa fricção. Hoje de manhã tava uma coisa assim, meio formal, aí veio uma educadora e falou uma coisa, e todo mundo acordou. Então existe aí um pouco dessa... Ontem a gente falou sobre isso, sobre essa academia, sobre esse lugar do narcisismo, né, do pacto narcísico, e todo esse lugar assim que a gente fica... reforçando, se dando desculpas, eu acho, né? Então eu vejo que é muito legal quando vem a fricção. Foi muito importante ontem ouvir as falas, né, da Joyce, de outras pessoas que eu não vou lembrar o nome, e porque aí vai para um lugar de ação que eu sinto como ação prática, sabe? Ontem uma das participantes também falou sobre o pagamento, né? A gente está passando por um letramento também onde eu estudo, as professoras com vários casos que teve, e uma pessoa que se disponibilizou, uma mulher negra, a fazer esse letramento para os professores e professoras da USP, e está fazendo de graça. E aí, isso que a Desirê falou hoje, né, tudo bem, não tem dinheiro do PIA, não tem dinheiro da Secretaria de Educação, não tem dinheiro da USP, né, mas
as professoras têm dinheiro, né? Nós do PIA talvez poderíamos cada um dar R$20, R$10 e chamar uma pessoa preta com deficiência. Tipo, não te contradizendo, sabe, Desirê? Mas eu fiquei muito... Como eu ouvi isso ontem, eu fiquei pensando, nossa, a gente... Né, assim, é fácil também terceirizar, né, a responsabilidade da Secretaria de Cultura, e sei lá, talvez se a gente só oferecer, olha, eu tenho R$50, eu posso te pagar 1 hora, talvez a pessoa já sinta o seu trabalho valorizado, que eu acho que o grande problema de nós, né, brancos, é ficar nessa, não que R$50 é o suficiente, mas eu digo assim, esse lugar também de superioridade, tipo assim, vem fazer um favor para mim, enfim, eu tô me perdendo aqui, mas é muitas coisas que foram friccionando de ontem para hoje, e eu sinto que também falta um pouco de continuidade, sabe? As formações são sempre, para mim, eu me sinto assim, tomado, deliciado, e aí não continua, né? Assim, eu não continuo, uma obrigação minha, mas o programa vai para o outro lado, os artistas educadores mudam, a equipe muda, e aí eu acho muito legal que agora, né, tem esse GT que está continuando, e talvez outras coisas, porque não sei, eu acho que é esse lugar do conflito. Hoje eu fiquei pensando sobre esse exercício que a gente fez hoje. Eu fiquei pensando como que reverberou, porque para mim reverberou de uma forma que teve uma ponte com um incômodo de ontem, depois que eu vi o vídeo, sabe? Mate o branco dentro de você. Mas assim, eu entendi que a gente não vai falar sobre isso e acho muito legal também não falar sobre isso, porque eu escrevi um monte de coisa que eu não gostaria de compartilhar mesmo em público. Então, mas eu fiquei pensando o que talvez, né, Joyce, Osaie, Peroba e outras pessoas acharam desse. Fiquei com essa vontade da fricção no sentido de, não que ninguém tem que me ensinar nada, mas de talvez a gente sair, né, sair um pouco, sair mesmo do conforto, assim, sabe? Esse semestre eu tive aula com duas pessoas pretas, uma que deu aula de danças africanas e uma que deu aula de cantos vissungos. E eu era, tipo assim, eu me senti extremamente excluído, porque as aulas eram, tipo assim, vamos falar com os homens pretos e as mulheres pretas da turma. E isso mexeu muito comigo, porque tipo assim, velho, eu senti isso, o quê? Eu senti isso durante um dia, sabe? Eu senti isso durante algumas aulas. E aí, é esse lugar da alteridade, da empatia, que a gente fica muito na blablação, e aí eu só realmente... tipo assim, não existe racismo reverso, mas assim, eu me senti excluído, entendeu? E aí eu falei... E aí vem uma empatia ou uma alteridade que ela é mais real no sentido dela ser física, porque aí me desloca, entendeu? Me desloca o que eu ouvi hoje de manhã da Tânia, me desloca o que eu ouvi ontem da Joyce, me desloca o que eu ouvi nas coisas sobre acessibilidade, me desloca de verdade, assim, caraca, eu tô falando um monte de coisa que eu nem sei, nem tem continuidade, mas eu acho que a fricção, a continuidade do deslocamento para mim tem sido muito importante, e olhar para esse lugar do tipo assim, eu preciso falar com a minha equipe sobre isso que a Vanessa falou, por que vocês não estavam, sabe, lá falando sobre essa branquitude crítica? Enfim, agradeço a partilha, a escuta. Eu só ia complementar, assim, que várias coisas, né? Essa responsabilização como aliada é justamente isso, né? É chamar e tipo, como é que eu vou trocar isso com a minha equipe? Por que ela não tá aqui? E tudo mais. É chamar para si mesmo. Eu acho que isso já é uma prática. A gente, na equipe Norte 1, a gente começou um pouco também dessas trocas sobre branquitude, também sobre uma discussão sobre monetizar ou não uma pessoa trans, travesti, né? E eu acho que vai muito de quem é o convidado também, né? Por exemplo, as pessoas que eu convidei tinham uma questão também de ativismo, e de não quererem que eu pagasse. E aí é muito bizarro também, porque tem questões de estrutura que como é organizada essas formações, como a gente pode propor elas, né, que não seja de uma coisa de uma semana para outra, e como é importante a gente ouvir as pontas também, cada vez mais. E só complementando mesmo, porque esse movimento de fricção é justamente o movimento do conflito,
que vai contra toda essa estrutura de ordem e progresso que está na nossa bandeira, que é no conflito que a gente aprende. Então, rolou uma fricção interna, rolou um conflito, já está rolando um movimento. É uma coisa que eu ando conversado também com amigos do ativismo, e a gente fala movimento social, é movimento, né? Ele está em movimento sempre, não dá para ser um movimento social estático, né? Porque a gente precisa desse movimento constante. Eu acho que é o conflito mesmo, a gente entender que, pô, a gente aprende no conflito, sim, e ele é importante também. E acho que, inclusive, fala das encruzilhadas também. Sim, só complementando, muito massa. Tá, eu vi que a Vanessa tinha levantado a mão, eu só queria dar uma de mediadora e mesmo saber se pessoas que não falaram ainda querem falar, porque a gente também vai chegando no final do nosso tempo, e seria importante, se pessoas tiverem a fim de falar, obviamente, sem querer botar ninguém contra a parede. Por favor, vem, é João que fala? Eu não sei pronunciar seu nome bem. Juan, pode falar. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Eu sou João Nin, eu sou artista potiguara de Natal do Rio Grande do Norte, imigrante em São Paulo há 7 anos. Eu sou uma pessoa indígena, a pandemia me deu muita barba aqui, que os tupinambás chamam de ferida colonial, né? Tô com um chapéu aqui do deserto de Salar, da Bolívia, cabelos pretos longos. Ao meu fundo tem um grafismo potiguara, de cobra coral, de territorialidade, uma arte do Denilson Baniwa, escrito RN, a terra indígena, porque eu sou do Rio Grande do Norte, o estado com menor autodeclaração indígena do país, e com nenhum território indígena demarcado, né? Apesar de 16 comunidades autodeclaradas e organizadas politicamente. Então eu brinco que eu sou uma assombração, assim, né? Eu, dentro dessa facção das ficções que é o Brasil, a América Latina, o Nordeste, a América em si, eu sou considerado por muitas pessoas uma pessoa branca, né? Quando não um mexicano. E meu irmão é retinto, ele é negro, então nesse mundo birracial, ele é negro e eu sou branco, ninguém é indígena, ninguém é potiguara. Mas eu fico interessado nesse bate-papo aqui de hoje, e nessa mesa, seja o que for, nessa roda, nessa fogueira de pixel que estamos aqui, porque acho muito importante tudo isso, né? E sinto que nós somos muito privilegiados estando nesse campo da cultura, que é um campo que, assim, as grandes lutas indígenas são por demarcação de terras, né? Territórios físicos e concretos. Enfim, estamos todos em luta agora, então quem puder ajudar, todos os territórios estão indo para Brasília no final desse mês que vem, Marcha das Mulheres, ajudem as comunidades perto de vocês, Rio Grande do Norte mesmo está precisando para levar 44 lideranças no ônibus, enfim. Mas a gente da cultura, a gente está num território do imaginário, das subjetividades, nesse território imaterial e que também foi colonizado pelas branquitudes, foram construídos muros, cercas, né? Então, quando eu falo deformação, ela já vem pensando por uma perspectiva que a própria branquitude construiu como algo ruim, né? E aí eu acho interessante isso, como a gente realmente está dentro dessas estruturas e como é difícil enxergar as mesmas coisas por outros viés, né? Então, eu tenho brincado de chamar as pessoas brancas que deformam a branquitude, como no encontro aqui de hoje, de capitães de cimento, porque, primeiro, eu brinco que eu sou um filho do Rio Potengi com uma betoneira, né? Porque eu sou uma pessoa que nasceu no meio da cidade, então nós somos essa metáfora de que, apesar da desertificação do cimento, continuaremos brotando como plantas no meio do asfalto, né? Mas também porque o capitão do mato, ele é uma pulsão de morte, né? E as pessoas sempre associam a pulsão ao capitão do mato à pessoa negra, e esquecem que, sim, as escravidões foram indígenas também. Até hoje, né, os imigrantes, trabalhei com pessoas imigrantes que ganharam 20 centavos por peça, ganhando R$20 no final do mês aqui em São Paulo, né? Então as escravidões são indígenas até hoje, e penso muito que os capitães de cimento são essa pulsão de vida, são a branquitude contra ela mesma, né? A gente tem que colocar a branquitude contra ela mesma, digamos assim, para que ela não exista mais, para que ela possa ser destruída e que a gente construa progressos que não passem por cima de ninguém, né? Então, eu acho muito louco essa perspectiva
de não ser entendido o que é uma pessoa indígena até hoje, e acho que, assim, vocês da área da cultura, nós entendemos porque somos essas pessoas privilegiadas, e fico pensando como que a gente explode isso para fora da perspectiva cultural, né, já que culturas modificam imaginários, que modificam narrativas, que modificam realidades, né, então fico pensando como a gente explode essa fronteira da cultura, né, na verdade tudo é cultura, mas como que a gente está aqui nessa demarcação do que é cultural, como se o resto também não fosse, né? Como se a gente não estivesse cultuando tanta coisa além do consumo. Então, eu acho assim espaços como esse muito produtivos, porque só vamos construir um mundo, novos mundos coletivamente, né? Não existe esses abismos que as colonialidades criaram, esses nós que foram dados, a gente tem feito, seja lá qual for o nome, a gente tem tentado criar pontes e tentado desatar esses nós, né? E aí a gente acaba... Eu sempre brinco que é o seguinte, toda vez que a gente tenta ir contra algo, que é o caso da descolonialidade, como chamam, a gente sempre reproduz. A primeira coisa que a gente faz é reproduzir a colonialidade. E eu falo isso porque eu mesmo me peguei caindo em todas essas armadilhas em diversas vezes, como uma bicha cis, como, sei lá, tantos privilégios que talvez eu também segure, né, porque aqui eu sou uma pessoa classe média, eu sou uma pessoa que, eu fico pensando também, vocês citaram a Jota aqui, a Luísa, foram pessoas são minhas amigas, pessoas da minha adolescência, que convivi junto, né, e fico pensando, será que nós seríamos citadas aqui se a gente não tivesse tido que migrar, né, a gente migrou também, todas nós precisamos migrar para vir aqui para São Paulo, para pegar esse dinheiro de volta, né? Eu estou aqui em São Paulo, eu faço trabalhos e aí eu repasso esses dinheiros, eu faço parte da PRN, Articulação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte. Eu venho para cá e eu repasso dinheiro de coisas que eu ganho para articulação. Então eu fico pensando como os nossos trabalhos estão conectados coletivamente e as pessoas brancas, elas estão pensadas nas individualidades delas e de comprar as próprias coisas e garantir as próprias vidas, a própria casa, né, enquanto a gente está questionando por que os descendentes da monarquia são donos de imobiliárias e os quilombolas e as terras indígenas estão lutando por demarcação de terras, né? Que círculos são esses que não fecham diante dessa memória defasada que nós temos como na verdade, como pré-Brasil, né? Porque como Brasil a gente tem a memória de tudo, só que a gente fica querendo chamar tudo de Brasil, quando na verdade o Brasil não existe nem Brasil profundo, né? Nos territórios dos povos isolados as pessoas falam assim, é o Brasil profundo. Na verdade é o Brasil película, é o Brasil mais superficial que existe, é onde o Brasil ainda quase não chegou, né? E espero que não chegue nunca. Então, eu fico pensando que espaços como esses, espaços como os que vocês usam nas formações de vocês, como pessoas brancas, estão cada vez mais sendo invadidos pelos nossos mundos e que isso é muito bom, né? Então, eu acho que sim, é uma ação direta também, como vocês, como nós, como formadores, compartilhamos conhecimento, como vocês têm compartilhado aqui dentro, com os nossos vocacionados, e, enfim, como que isso também polui nosso próprio fazer artístico, né? Porque eu acho que é nós aqui como artistas fazendo coisas para fora também dos nossos círculos fechados aqui, nos espaços públicos, na nossa arte pública, já é uma ação direta também, né? Em como a gente se deixa ser afetado por esses outros mundos que estão aqui do lado da gente, mas a gente não vê, né? Porque o cimento é essa coisa, não é nem areia, não é nem plástico, sei lá, não é nem vidro, não é nem areia, essa coisa que impede muita coisa de ser vista. Então, que a gente não tenha olhos de cimento, né? Que a gente tente encontrar algum conhecimento no cimento, porque esses mundos todos que a gente está buscando, eles estão aqui do nosso lado. A gente que não vê, né? A gente que não tem olhos para poder ver a mesma coisa com outra perspectiva, né? Então, eu acho que os mundos indígenas têm muito a ensinar a ouvir os silêncios, os sonhos, os sangues, né? E aí é muito louco, porque a neurociência está provando hoje, a neurociência ocidental e branca está provando hoje o que muitas pessoas, pajés, amões, pessoas indígenas vêm falando há muito tempo, né? Então, enfim, daqui a 50 anos, quem sabe, algumas coisas que a gente está falando, outros cientistas brancos também vão precisar dizer para si mesmos para serem validados, né? Então, sim, Bruno, sim, Gil, Desirê, todo mundo que for
pessoa branca aqui, vocês precisam muito dizer para si mesmos, como aliados, para que a gente, enfim, consiga fazer com que o mundo não seja um mundo único, né? Então, assim, eu me sinto feliz de estar aqui, apesar de serem 20 anos, parece que esse ano é o primeiro, né, que tem muitas pessoas indígenas de diversas etnias aqui dentro, e pessoas PCDs também, né? Mas, enfim, que bom que chegou, né? E agora a gente também tem essa responsabilidade de fazer com que isso não recue de jeito nenhum, porque eu tenho falado para as pessoas que estão em retomada, pessoas que, enfim, estão revivendo dentro de si ancestralidades, que nós estamos vivendo num período que a gente precisa fazer o seguinte: a partir de hoje ninguém mais esquece, né? Ninguém vai mais cortar nossas línguas, ninguém vai mais impedir que a gente manifeste nossas culturas, nossos saberes. Enfim, gente, estou aqui fazendo esse auê, esse nhenhenhen também, sem muito sentido, só para dizer que me sinto orgulhoso de estar num programa vocacional com pessoas como vocês. Um beijo, auê. Graças pela fala, João. Meus amores, alguém mais tem vontade de compartilhar? Fala. Eu ainda tenho vontade de a gente encerrar com a aventura profana. Então, assim, quando se rolar mais um silêncio, como já são 1 da tarde, eu coloco, mas se alguém quiser falar. Bom, gente, assim, se alguém mudar de ideia, grita aí, mas vou fazer o seguinte, né? Todo mundo se debruçou para fazer um momento reflexivo de escrita. A minha proposta é que a gente pegue o que a gente escreveu e a gente escute. É um videozinho de uma performance sonora da Aventura Profana com o Jonathan Pode Ser Desligado, que eu vou colocar para a gente prestar atenção nessa letra mesmo. E daí, assim, junto com esse papelzinho que a gente escreveu coisas, é isso, não guarda no bolso para não olhar mais, mas carrega consigo e olha várias vezes. Se pudesse, sei lá, cola na parede, olha várias vezes, assim. Esse recado é, obviamente, mais voltado para as pessoas brancas, né, gente? Mas é isso, assim, é justamente para que não pare aqui esse movimento, como a Dê mesmo falou, né? Movimento é movida, é sobre isso. Então, eu vou ir colocando, ainda tem aí. Tudo bem, Dê? Tudo certo? Então, beleza, gente, foi um prazer. Qualquer coisa também chama a gente no privado. O GT de Branquitude tem um zap agora para a gente se encaminhar para novas discussões, novos encontros. Tamo junto. Qualquer coisa chama nós. E é isso. É isso. Agradecer também todo mundo que está aqui até agora. E tecer junto aí essas pontes, essas texturas todas, que é somar mesmo, refletindo esses lugares de aliados, não de protagonistas, e não normalizar, né? Prestar atenção nas normalizações, aí, nas normas, e cada vez mais nomeá-las, assim. Começar a nomear, identificar já é um passo, nomear já é outro, e assim são esses movimentos que ainda pode ser vagaroso, mas está movimentando. É importante a gente reconhecer isso também. Porque também, como eu falo, quando eu falo de capacitismo, eu também não quero fazer caça às bruxas com ninguém, apontar dedo, porque o capacitismo é estrutural, no sentido de que é violente e causa violências, né? Mas vamos vagarosos, mas vamos. A gente pode não ter o ideal, mas é importante a gente sempre fazer alguma coisa. É tipo isso. Obrigada mesmo, todo mundo aí que somou e que colou mesmo. Gil, tenho uma dúvida sobre aqui o Peroba Capoeira. Tem uma pergunta sobre os textos. Faz a pergunta.
Tipo, pode perguntar. Será que ele caiu? Ou se não, pergunta no chat. Desculpa, a eu gente tá estava de... travado. Pode perguntar se quiser. Os autores... qual é o texto? Depende. Depende. Dalia Weiner, ela é a Mana UO branca normativa, que está racializando os brancos. Ela é uma pessoa branca normativa. Tem a J, é uma bicha preta não binária, se denomina assim. E o guia do coletivo feminista Helen Keller é feito a muitas cabeças, fala de interseccionalidades, então são várias autoras, e aí incluindo tem Geni, tem Micheles, tem várias pessoas que estavam tecendo esse guia, que tem textos sobre interseccionalidades interessantes de serem vistos, principalmente o de Geni, nesse contexto. E tem o outro que eu pedi para o Gil compartilhar o PDF mesmo lá no Drive, e aí vou lembrar o Gil de compartilhar o link do Drive aqui no chat. Eu já coloco o link do Drive de Branquitude Crítica, gente, de novo aí. E é isso, né?